Boa noite! Neste momento, conheceremos um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante e os seus pilares. A Igreja cristã, por afastar-se de Deus e de sua palavra, corrompeu-se. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporados em sua fé e culto. A religião cristã se tornou corrupta e a Igreja perdeu a sua pureza e o seu poder. A Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé, e sim teorias e tradições humanas. Alguns não foram transviados por esses enganos, mantinham-se ainda fiéis a Deus, combateram os erros com riscos da própria vida, eram odiados e perseguidos, e milhares morreram por amor a Cristo e sua verdade. A circulação da Escritura foi proibida. Ao povo era proibido lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes sem escrúpulos interpretavam os ensinamentos da palavra de Deus de acordo com suas pretensões, e gradualmente foi introduzida na igreja a adoração de imagens e relíquias. Tentaram pôr de lado o sábado, o dia que o Senhor tinha abençoado e santificado. Passaram a odiar o sábado bíblico e forçar a todos a honrar o domingo como dia santo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a possuir a Bíblia em manuscrito. E Deus levantou homens que estudaram as Escrituras Sagradas e, encontrando a verdade, se colocaram como reformadores. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Ele fez a primeira tradução da Palavra de Deus para a língua inglesa e a colocou nas mãos do povo. Mediante aos escritos de Wycliffe, entrou na obra da Reforma João Hus, da Boêmia, e Jerônimo de Praga, e dali estendeu-se para outras terras. E foi assim que Deus preparou o caminho para a grande reforma, chamando Lutero, que efetuou uma grande obra para a reforma da Igreja. Na véspera da festa de Todos os Santos, Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses sobre a justificação pela fé. E Deus chama Guilherme Miller. Com intenso interesse, ele estuda os livros de Daniel e Apocalipse, chegando à conclusão de que Cristo voltaria em breve, em 1844. O grande dia chega, 22 de outubro de 1844, e Jesus não volta. Após o grande desapontamento, Deus chama um povo. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, convida a todos a temer a Deus, pois chegou a hora do juízo, e a adorar ao Criador, guardando os seus mandamentos. E hoje, nós, como povo desse movimento profético, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, continuamos a missão que Deus nos confiou, pregando a cada nação, tribo, língua e povo as 3 mensagens angélicas, preparando um povo para a volta de Jesus. Amém? Boa explicação, né? Quem faz essa narração é a Camila? Que produção, né? Coisa linda. Deus seja louvado, Deus seja louvado.
Eu já comentei com os meninos hoje sobre isso, né? Falei assim, como o culto de domingo está gostoso, né? O pessoal ali tem uma criatividade, tem se doado para que seja um culto agradável ao nosso Deus. Deus seja louvado por isso, viu? E que bom que você veio. Queridos, o cristianismo, como vocês já estudaram, vocês sabem disso, ele passa por períodos da história, períodos em que marca o cristianismo. E um desses períodos são esses que nós acabamos de ver. No período dos 1260 anos proféticos, acontece ali o que nós chamamos de supremacia papal. A Igreja Católica toma todo o domínio do poder religioso. Cristãos passam a ser oprimidos, perseguidos nesse período. Mas a verdade, ela sempre foi preservada pelo nosso Deus, porque em cada período do cristianismo, Deus tinha um povo que tinha a verdade, a qual era propagada e conservada. No período de Filadélfia, Igreja de Filadélfia, a sexta igreja, que vai do ano 1517 até 1844, surge ali um movimento conhecido como movimento protestante. Esse movimento inicia com um monge conhecido como Martim Lutero. Martim Lutero, ao estudar de forma mais intensiva os livros de Hebreus e as epístolas de Romanos, ele percebeu um grave erro vindo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele descobriu por meio das Escrituras Sagradas e entendeu acerca da justificação pela fé. Como vocês viram ali no vídeo, Martim Lutero preparou 95 teses acerca da justificação pela fé e na igreja, nas portas da igreja de Wittenberg, ele então cravou essas 95 teses. Martim Lutero, ele foi perseguido pela igreja romana nesse período, a ponto de pedirem até mesmo a sua cabeça. Martim Lutero não foi o primeiro, mas foi um dos que teve a oportunidade de traduzir a Bíblia para o alemão. Parte da Bíblia foi traduzida por Martim Lutero. Mas, com base nesses acontecimentos, nós, adventistas do sétimo dia, estamos fundamentados em 5 pilares, a qual defendeu Martim Lutero. 5 pilares do movimento protestante. Quais são esses 5 pilares? Soli de gloria, sola fide, sola gratia, sola Christus e sola Scriptura. O termo é latim, o termo sola se refere somente. Então nós vamos olhar aqui cada pilar que sustenta o movimento protestante, o movimento de reforma, e veremos o quão importante são esses pilares para o movimento adventista. O primeiro pilar, soli Deus gloria, glória somente a Deus. A igreja romana ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens considerados santos, que poderiam interferir diante de Deus para o perdão de pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Quando se estava na presença de um papa ou de um cardeal, a reverência deveria ser tamanha, beirando as raias de adoração, onde se demonstraria uma total submissão
a este. Mas, fundamentado nas Escrituras, entendemos que glória somente a Deus, somente a Deus. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, nos traz o fundamento deste pilar. João, capítulo 4, versículo 24. João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Salmos capítulo 90, verso 2. Salmos 90, versos 2. Diz assim: Antes que os montes nascem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Bom, nós temos vários textos que nos apresentam que somente a Deus damos toda a honra e toda a glória. Nos mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, é uma declaração de que a Deus prestamos toda a honra e toda a glória. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. É uma confirmação de que não devemos adorar nenhum outro Deus, prestar culto a nenhum outro Deus, somente ao Deus todo-soberano. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura. Também é uma expressão de que Deus é um ser vivo e a Ele devemos prestar somente culto e glória e adoração. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma declaração de que a nossa vida deve ser uma vida em extremo comportamento, ou uma vida em testemunho ao Deus que nós servimos. Porque a nossa vida, a nossa atitude, fala mais que 1000 palavras, e ela também expressa a Deus toda a glória. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É um mandamento que nos leva a enxergar que Deus é o nosso Criador, é o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Portanto, percebe que os mandamentos também, os 4 primeiros mandamentos, nos levam a prestar a Deus toda a honra e toda a glória. A base da primeira sola, ou primeira coluna do movimento protestante, tem fundamento bíblico, tem base bíblica. E os reformadores, eles, ao chegarem a esses textos, eles concluem que somente a Deus deveremos dar glória. Deveremos dar glória. A segunda coluna é sola fide, ou somente a fé, ou somente pela fé. O homem só pode ser salvo por um meio. Somente por um meio. Efésios capítulo 2, verso 8, um texto bastante conhecido por nós. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O homem só pode ser salvo mediante a fé.
não são por meio de penitências ou sacrifícios. Era muito comum, no período da Inquisição, a cobranças de indulgências. Bom, e nos dias de hoje parece que isso não mudou. É comum você ainda ver pessoas vendendo salvação. Pessoas vendendo terreno no céu, pessoas vendendo lencinho para ser salvo, pessoas criando uma ideia de super graça ou uma ideia de perfeição para alcançar a salvação. Pessoas que tentam impor obras para que sejamos salvos. Mas naquela época era cobrado claramente as indulgências. Por exemplo, chegava ali uma viúva junto ao monge, ao padre, e dizia assim: olha, o meu esposo morreu. E eu gostaria de pedir o perdão por ele. E era muito comum a igreja fazer o quê? Dizer assim: é o seguinte, isso é fácil de se resolver. Pague. O que ele tem de bens? Transfere tudo para a igreja, que aí nós vamos conceder a bênção para ele. Aí ele vai chegar no purgatório e vai passar direto para o paraíso. Aí, quando era uma pobre viúva que não tinha nada, eles olhavam para as escadarias de Roma e diziam assim: bom, já que não tem nada, vai pagar então penitência. Não tem as indulgências, paga a penitência. Paga a penitência. Martim Lutero se deparou muito com isso. E nenhuma das suas penitências, onde ele entendeu que a justificação realmente é pela fé, ele ali caminhando de forma, na verdade não era caminhando, né, de joelhos ali pagando uma penitência naquelas escadas, ele parou em si e falou: espera aí, a justificação é pela fé. É pela fé. Porque o texto diz aqui que somos salvos gratuitamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Espera aí, eu não tenho que pagar. Essas pessoas não têm que pagar. Não tem custo. É pela fé. Pela fé. Não por penitência, não por sacrifício ou compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna. Eu me recordo de uma ocasião em que eu estava trabalhando no sul de Minas, em que eu visitei, eu acho que eu contei essa história aqui para vocês, que eu visitei uma família que haviam perdido a filhinha. Ela foi brincar em uma represa com a amiguinha e morreu afogada. E a família estava assim, em um estado de choque, e além de estar no estado de choque por ter perdido a menina, estavam divididos ali em dois pensamentos: ou seguir o que um movimento religioso tinha dito, ou seguir o que o outro movimento religioso tinha dito. E um movimento religioso, que era a Igreja Católica, disse para eles assim: ó, acende vela. Vela, põe vela no túmulo. Quer salvar a sua filha? Eu usava essa expressão: quer salvar a sua filha? Vela no túmulo. Bora lá pôr vela no túmulo. E aí eles foram em um outro movimento: não, imagina, já está no seio de Abraão, Deus já recebeu nos braços dele, está bem. E foi aí que nós tivemos a oportunidade de estudar a Bíblia, estudar sobre o estado da morte lá. Mas olha só, as ideias do passado ainda estão presentes hoje. Olha a importância desse pilar para a nossa vida como cristão. Somente pela fé, somente pela fé. Após meditar, então, nesse texto, o justo viverá pela fé, Martim Lutero, então, percebe que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé como dádiva. Como a fé como dádiva. Sola gratia. Sola gratia. Somente a graça. Somente a graça. Essa expressão graça se refere a um dom imerecível. Um dom imerecível.
eu gosto de definir ainda a graça como uma oferta, ou algo que nos foi oferecido. Que nos foi oferecido. Somente pela graça nós somos salvos. Somente pela graça. Não é pelas nossas obras. Hoje nós pregamos em uma casa sobre isso. Jesus, quando o homem pecou, ele automaticamente se ofereceu para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A regra para aqueles que realmente pecassem era a morte. Mas o texto diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, gratuitamente, Jesus nos oferece a vida eterna. Nós fizemos a menção do texto de Efésios 2:8, quando mencionamos aqui somente pela fé. Mas vamos ler de novo. Porque pela graça sois salvos. Pilar da reforma, sola gratia. Sola gratia. Não é por obras, mas é gratuitamente. Por quê? Para que nós não venhamos nos gloriar-se, ok? Mas para que nós entendamos que pelo amor de Cristo nós somos salvos. Pelo amor de Cristo nós somos salvos. A quarta coluna, somente Cristo, ou solo Christus, solo Cristo. Esse termo somente mostra a suficiência e exclusividade de Cristo no processo da salvação. Então, essa mensagem é muito gostosa, porque aí entra cristologia, né? Entender um pouquinho de cristologia. Você já parou para pensar que Cristo se esvazia da sua glória e se faz se faz você para morrer a morte que era minha, a morte que era sua? Você já parou para pensar nisso? Um Deus que deixa o seu trono, glória e majestade, que deixa o seu contexto celestial para vir para esse contexto terreno, se misturar com a raça humana caída, a fim de nos conceder vida eterna. A mensagem somente Cristo nos faz entender que por meio de Cristo Jesus, somente Ele, porque foi o único que se fez você para morrer na cruz, é capaz de nós obtermos o que? A salvação. Então, olha só. Aqui é uma forma de protestar contra as práticas pagãs que o catolicismo havia trazido para dentro do cristianismo. Então, o cristianismo ele sofreu várias influências nesse período de 1260 anos da história. Ok? Uma delas, a prática da idolatria, rechaçada por Deus, comparada por Deus como a mesma prática da feitiçaria no livro do Apocalipse. E esta prática de buscar mediação em seres humanos foi uma prática combatida também por Martim Lutero. Por Martim Lutero. Claro, respeitamos Maria, no seu papel de ser escolhida por Deus para conceber Cristo, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa para ser concebido o Filho de Deus, porque Cristo deveria vir de forma natural, assim como o ser humano
vem pelo ventre materno. Então, por isso, Deus escolheu Maria. Mas isso não a tornou uma mulher santa. Melhor dizendo, uma mulher que é digna de adoração ou que intermede entre você no santuário celestial. Crer que outros seres, ou que o ser humano é capaz de mediar por você, é lançar por terra a crença do santuário. Ou seja, quem chega a essa conclusão não tem um claro conhecimento do santuário que tivemos aqui na terra com base no santuário celestial. Somente Cristo Jesus é exclusivamente capaz de nos conceder a salvação. Desde a eternidade, Deus promove uma aliança de redenção. Uma aliança de redenção. Onde o beneficiado é sempre o homem. E o executor dessa aliança é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Somente Cristo é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que sejamos salvos. E com isso nós aprendemos, né, que quando nós cometemos um pecado, nós confessamos esse pecado, e Cristo Jesus, recebendo esse pecado, lá no santuário celestial, apresenta ao Pai, e ali, ao apresentar ao Pai, também se apresenta como oferta, sacrifício pelos nossos pecados, para que assim, então, o Pai nos conceda o perdão. É por isso que toda vez que nós oramos, nós terminamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então não existe salvação em outro meio a não ser em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. A quinta é sola escritura, ou somente as Escrituras. Apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Só ela é o instrumento de fé e vida cristã. Só ela é a nossa regra de fé e prática para o crente aqui na terra. Mas, pastor, nós somos um movimento que nós cremos nos dons proféticos e nós cremos no espírito de profecia. Qual o peso do espírito de profecia nisso? O espírito de profecia é a nossa regra de fé? Não. O espírito de profecia nos leva de volta à Bíblia. O espírito de profecia, ele enaltece a Bíblia. Ele nos aponta para a Bíblia. É mais ou menos assim. O universo é grande ou pequeno? É imenso, não é, irmã? O que a gente usa para enxergar alguns planetas que ainda a gente consegue enxergar? A gente usa um telescópio. O que é grande, o universo ou o telescópio? O universo. Então, quando estamos diante da Bíblia e do Espírito de Profecia, o que é maior, a Bíblia ou o Espírito de Profecia? A Bíblia. Mas por que usamos o Espírito de Profecia, então? Porque o Espírito de Profecia nos ajuda a enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Em um momento da história, em um momento do período do cristianismo, Deus então levantou ali a profetisa do Senhor para nos conduzir
o quê? Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3. É o texto que é base para essa coluna. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras. A Bíblia é para admoestar, a Bíblia é para orientar. Problemas conjugais, a Bíblia te aconselha. Problemas financeiros, a Bíblia te aconselha como cuidar. Para ter uma saúde, uma vida saudável, a Bíblia. A Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Tem até um texto que a gente utiliza: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única regra de fé, é a única fonte de verdade. De verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Ela foi escrita por homens, mas inspirados por Senhor Jesus, inspiradas por Deus. E revela a vontade de Deus para a nossa vida. Ao lê-la, somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus para entendê-la. As tradições litúrgicas e escritos papais não são instrumentos de fé e prática para o rebanho de Cristo. Para o rebanho de Cristo. Mas a palavra de Deus é. A palavra de Deus é. Aqui nós vemos as 5 colunas que sustentou o movimento protestante. Após o surgimento do movimento, alguns outros movimentos também apareceram. Movimentos religiosos. Nesses movimentos surgiram os irmãos Wesley, que são pai do movimento metodista, com a crença crescimento em Cristo, e é uma crença que nós adventistas adotamos para a nossa vida. Pastor, como eu permaneço firme até a volta de Jesus, com o seu relacionamento diário com Cristo Jesus? Crescimento em Cristo, diário. Outra crença que também surgiu de um movimento pós-movimento de reforma, os anabatistas. Os anabatistas criam no batismo por imersão, e futuramente dos anabatistas surgiram os batistas. E por meio dessa compreensão, nós também passamos a adotar essa crença de batismo por imersão. A justificação pela fé, nós herdamos do movimento luterano. Movimento luterano, que é um movimento que saiu ali de Martim Lutero. E assim, outros movimentos foram surgindo. Mas quando nós estudamos o período do cristianismo, e vemos ali em 1844 o movimento adventista nascendo, nós encontramos o seguinte: que esse povo foi levantado por Deus como reparadores de brecha. Que brechas são essas? Ou seja, os movimentos que surgiram depois da reforma ainda permaneceram nas tradições humanas. Como eu disse, desde o primeiro movimento do cristianismo, Deus sempre levantou um povo para que a verdade fosse o quê? Preservada. Com a vinda do movimento adventista, a verdade
permaneceu preservada, mas não trancafiada dentro de um movimento, mas para que fosse então espalhada para o mundo aí fora, para outras pessoas aí fora. E o nosso papel, claro, não é fazer igual Hamas e judeus que entram em conflitos por questões religiosas, mas o nosso papel é levar as pessoas à verdade. A verdade. Essas 5 colunas nos fez com que nós chegássemos a 28 crenças fundamentais, para que essa igreja existisse e fosse então uma propagadora do Evangelho. Eu e a irmã Rose, nós temos dado estudo na segunda-feira para uma família batista. E eles estão passando por uma grande luta lá, porque eles entenderam a mensagem, atenderam ao apelo do batismo, mas ainda eles estão muito vinculados com a irmandade, com a outra denominação. Mas, enquanto nós fizemos a série de estudo com eles perceberam uma coisa, e foi fala da senhora ali, da mãe. Ela disse assim: pastor, o que eu descobri é que a igreja adventista, ela não é mais uma nesse movimento evangélico. Eu descobri por meio da verdade que a igreja adventista do 7º dia é a única que tem a pura verdade nas mãos. A pura verdade nas mãos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante. Aqui está a identidade do povo adventista. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, tendo a verdade, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Os outros movimentos que saíram do movimento protestante saíram cada um com uma verdade. Essa verdade foi revelada a eles, mas a um povo foi dado exclusivamente a ordem e o papel de sairmos pelo mundo e anunciarmos o verdadeiro evangelho. Sou eu e você. Sou eu e você. Eu espero que nesse período em que nós estamos trabalhando esse tema, você comece a refletir no seu papel como discípulo aqui nessa terra. Papel de pessoas que preserva essas 5 colunas. Essas 5 colunas. E que propague essas 5 colunas. E que chame aqueles que saíram do movimento reformador para que faça parte desse grupo de pessoas que aqui pregue a verdade. Nós vamos ter aqui uma semana de colheita com o pastor Aricelso Cedral. Na última semana nós visitamos o Antônio, né, Nath? Ele faz parte de um movimento pentecostal. E nós estudamos lá sobre a igreja verdadeira. E aí, no decorrer do estudo, ele parava, refletia, e ele dizia assim: tudo que vocês estão dizendo aqui é a verdade.
Tudo que os meninos estão dizendo aqui, os meninos vieram aqui pregar, está na Bíblia, é a verdade. Eu não sei se os meninos ficaram impressionados, mas eu fiquei impressionado com uma das falas dele. E ele disse assim: eu já estou começando a encontrar algumas divergências lá na igreja que eu vou. Eu estou percebendo que algumas coisas que eles estão dizendo lá não está de acordo com a verdade, com a Bíblia. Queridos, quantas pessoas nós temos nesse mundo que estão sedentas pela verdade? Que querem ter a alegria de poder estudar a Bíblia conosco. E Deus nos dá o privilégio de fazer isso. E nós negligenciamos, claro, por algumas circunstâncias da vida. Seja um propagador da verdade. Seja um verdadeiro reformador. Um verdadeiro protestante. Mas esse protestante não é para arrumar briga, não. Não é um protestante que faz manifestações. Mas é um protestante que luta pela verdade. E faz com que a verdade alcance a todas as pessoas. Nós vamos ouvir uma música que fala sobre permitir Deus nos usar. Assim como Deus usou Martim Lutero, que precisou ser escondido pelo príncipe da época, para que não fosse morto. Usou um homem dentro de um grande movimento religioso a apresentar 5 colunas fundamentais para que hoje, irmã, a Igreja Adventista Sétimo Dia estivesse aqui. Vamos ouvir essa mensagem? Vermelho ali, escondendo a salvação, o milagre ao erguer as 2 mãos. 7 dias gastos rodeando Jericó, e o clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um gigante ali bloqueando a luz do sol, 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar, a emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder.
Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem a vida possuir. Um Deus que é infinito em saber, escolher usar a alimentação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que para Deus usar é preciso primeiro eu permitir. Ao pensar para Deus me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem a vida possuir aqui. Oh meu Deus, vem a vida possuir. Amém. Eterno Deus, obrigado porque a sua igreja é uma igreja que está em pé nos tempos de hoje porque o Senhor permitiu. Veio de um movimento profético e essa igreja militante caminha para ser uma igreja triunfante, preservando a Deus as 5 colunas de sustentação do movimento protestante, o movimento de reforma. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos anunciar o seu reino para as outras pessoas. Queremos que a cada dia o Espírito Santo nos use. Essa igreja, Deus, está aqui em Mirandópolis para salvar vidas. E louvo a Deus porque até hoje o Senhor tem feito isso por meio dessa igreja. E queremos continuar para a honra e glória do teu santo nome. Nos leva agora de volta aos lares, nos dê uma ótima semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vá com Deus. Vá com Deus.